Quando a gente fala de responsabilidade civil, também é importante conhecermos os conceitos de dolo e culpa. Por quê? Quando a gente está falando de um seguro de responsabilidade civil profissional, por erros ou omissões profissionais, nós estamos falando de condutas da pessoa, do segurado, que pode gerar prejuízos aos seus clientes ou pacientes. Tá? Esses danos podem ocorrer por dolo ou por culpa. Tá? O seguro só cobre os danos culposos, os danos causados culposamente. Ou seja, aquele dano que aconteceu por um erro ou omissão, mas que a pessoa não tinha interesse em produzir aquele dano. Diferente do dolo. A pessoa provoca um dano com vontade de produzir aquele resultado sinistro. A pessoa quer prejudicar o outro. Isso é mais difícil da gente ver no nosso segurado. Nosso cliente, que é um profissional liberal, vive de sua profissão e faz tudo para tudo dar certo o tempo todo. Estuda, se dedica, mas pode acontecer um erro ou uma omissão sem querer. Tá? Então a pessoa não quer produzir aquele resultado, mas infelizmente aconteceu. Infelizmente aconteceu um dano e esse dano tem que ser ressarcido à pessoa. Então a gente começa a pensar em algumas graduações do dolo, graduações da culpa. Então, por exemplo, nós estamos na culpa, uma situação muito leve, uma falta de atenção mínima, um movimento errado, às vezes numa cirurgia, ou a perda de um prazo. Enfim, é difícil citar exemplos, tá? Mas uma culpa leve, levíssima, uma culpa mínima, já há o dever de indenizar, porque a culpa existe, ainda que ela seja levíssima. Tá? Então, no momento em que acontece a culpa, tá? Independente do grau mínimo dessa culpa, já há o dever de indenizar. O problema é o dolo. Tá? Lembra que eu falei que o dolo é aquela vontade de produzir o resultado? Só que a culpa, ela é leve, ela pode ser média, ela pode ser grave. E a culpa grave, ela já entra na espécie de dolo eventual. Então, a culpa grave e o dolo eventual, o que é o dolo eventual? É aquele que não tinha intenção, mas a pessoa assumiu a possibilidade de produzir aquele resultado. Tá? É uma displicência grave. E como se a pessoa dissesse assim, eu não quero esse resultado, mas eu estou cansado, eu não vou dar atenção a esse cliente, a esse paciente, e se acontecer alguma coisa, não estou nem aí. Essa que é a verdade, não estou nem aí se acontecer alguma coisa. Então você vê que é culpa, só que é uma culpa grave, e a culpa grave já é dolo eventual, é a mesma coisa. Culpa grave é a mesma coisa que dolo eventual. Por isso que os contratos de responsabilidade civil falam culpa grave ou dolo. Porque a culpa grave já é dolo eventual. O juiz vai entender isso. Entendeu? Então você já sai da culpa e a culpa grave ela já é equiparada, equivalente ao dolo eventual. E o juiz, observando uma culpa grave, ele vai caracterizar como dolo eventual, como conduta dolosa, e o seguro não vai cobrir a sua proteção. O seguro não vai ressarcir os danos que você causa, porque foi feito com dolo. Tá? A culpa, ela não pode chegar a uma culpa grave. Por isso que nós temos que estar sempre conversando com nossos clientes, analisando as condutas, dando exemplo, para que se ocorrer culpa, ela não pode ser uma culpa grave, porque aí você não vai ter proteção securitária. Com uma única exceção. Se você fez um seguro profissional para a sua clínica, para o seu hospital, para o seu escritório de advocacia, de contabilidade, para a sua clínica de fisioterapia, se algum funcionário seu, ou seja, o segurado, aquela pessoa que contratou o seguro, sempre por culpa, ele vai ser indenizado. Se entrar no dolo, não.
Porém, o funcionário eu já estou falando de um seguro empresarial, um seguro de responsabilidade civil profissional empresarial, que protege uma clínica, que protege um hospital, que protege, enfim, uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica tenha funcionários. Vamos dizer que um funcionário dessa clínica cometa um ato doloso, cometa um crime mesmo. Eu quero roubar esse dinheiro que está aqui do paciente, do cliente, eu quero fazer um crime, enfim, é difícil dar exemplos, tá? Mas eu quero cometer um crime nessa situação, tem mais estupro de vulnerável, enfim. Eu quero cometer um crime, vou cometer um crime, um funcionário seu, o seguro cobre a condutas dolosas de funcionários. Isso é uma coisa muito boa para você ter no seu estabelecimento, na sua clínica, no seu escritório, porque o seguro cobre conduta dolosa de funcionário. Do segurado, não. Se o sócio da clínica cometer uma conduta dolosa, o responsável técnico, o sócio, pessoas com o cargo de gestão, não vai estar coberto. Mas se um funcionário cometer um ato doloso, ainda assim, ainda que seja doloso, o seguro vai dar amparo securitário, tá bom? É isso, eu queria conversar um pouco sobre dolo e culpa, e são temas, eu estou gravando o vídeo porque é um tema mais que requer uma reflexão maior, até o gestual, é difícil de colocar isso por escrito, tá? Mas obrigado pela atenção, espero ter ajudado mais um pouco.